Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Esta semana nós vamos tratar de um tema que atrai muito interesse, é campeão de viralização na internet. Bem, inclui todo mundo, do mais novo e fofo bebezinho ao mais maduro vovô ou vovó. E ao mesmo tempo um tema em que a questão do conflito, no bom sentido, está presente em sua essência. Nós vamos falar hoje do confrontamento quase natural que há entre pessoas mais jovens e mais velhas e que faz parte da dinâmica humana e da história. Vamos falar de gerações. Gerações que se encontram, veem diferenças e pontos discordantes entre si e muitas vezes não se entendem. Gerações cujo diálogo pode ser a chave de um amadurecimento de toda a sociedade. Unir gerações é olhar para o futuro, considerando o aprendizado do passado, ou seja, é uma das essências do desenvolvimento sustentável. A geração atual, por exemplo, a chamada geração Y, se diferencia das outras por conta do avanço da tecnologia que presenciou, tendo características próprias e dificuldades próprias em entender o mundo e a sociedade. Bom, para falar de tudo isso, nós estamos recebendo hoje a professora Beth Adami, bacharel em Filosofia pela USP e em Administração pela FGV e doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. E Carla Mayumi, sócia da Box 1824, empresa especializada em estudos de tendências e cofundadora do coletivo Educação. Bom, eu vou começar com a Beth perguntando, porque a gente ouve X, Y, Z, Baby Boomers, aquela coisa toda. Como é que a gente define isso? É cravado desse jeito? Olha, nasci em 81, que não é nem o caso, né? 79. Mas como é que a gente define essa diferença de gerações? Pois é, Marina, não é assim tão radical, sectário, tão taylorista, né? Tão cartesiano. A geração, ela tem uma composição que tem que ser enquadrada em algum período. Então, por isso nós temos a Baby Boomers, que é a minha. Ainda temos a geração anterior, que é a geração do silêncio, que em algumas organizações ainda persistem. São pessoas que estão aposentadas, voltaram a trabalhar. Temos a geração X e a geração Y, que ela está mudando muito em termos de período histórico. Porque se imaginava que aqueles que nasceram no passado, né, há uns 3, 4 anos, nasceram em 82 até 89, depois passou para 90, agora já está indo para 95 e começando em 81. Então, esse período está se estendendo muito, o que quer dizer que não existe geração Z. Ok. É uma falácia. Hashtag não existe geração Z. Não Acabou. existe. Não existe. Não dá tempo. A geração que eles estão chamando de Z, e é uma nomenclatura brasileira essa, tem que ficar claro isso, porque alguns dos nossos teóricos resolveram inventar essa geração, ela é a geração Y, com alguns agravantes. Continua sendo geração Y. Então, o que caracteriza uma geração é mais, além desse período, que é flexível, o comportamento, né? E junto com o comportamento, a gente tem adicionado uma outra característica, isso estou falando da PUC de São Paulo, e em algumas, a USP também faz isso, a FEA USP, que é as âncoras de carreira, isso que eu estou olhando a geração Y do ponto de vista profissional, como ela está no mercado. E as âncoras de carreira são 8, e eu não consigo caracterizar alguém que tenha nascido em 85 como geração Y, se ele tem como âncora de carreira segurança e estabilidade. Aí ele é Baby Boomer? Ele é Baby Boomer, ele é X, né? Para não exagerar muito, e porque nós vamos falar de conflito, e o conflito não existe, a gente vai deixar para lá, mas ele não existe com a Baby Boomer, quase. Olha só. Ele existe com a X. Com a X. No mundo do trabalho. No mundo do trabalho. Tá, especificamente. Especificamente. Bom, Carla, quer dizer, ela começou a citar algumas características, a gente sempre fala muito da geração Y, mas tem a X, tem a Baby Boomer, e estamos todos aqui disputando mercado, trabalhando, claro, enfim, tudo mais. Eu até depois quero voltar para falar um pouco sobre se sempre fomos assim, porque na minha concepção,
né, a cada 25 anos trocou, você não pode achar que a primeira pessoa aqui está igual à pessoa aqui de baixo, a cabeça muda, mas entendo que no último século as mudanças tecnológicas, as criações, a vida mudou tanto que é mais fácil você mudar as gerações também, as ansiedades, enfim. Né? E aí vamos. Agora, no seu trabalho, na sua vida, você percebe essas diferenças claras entre uma geração e outra, não? Bom, o meu trabalho é estudar o jovem, estudar o comportamento jovem. E o que a gente tem percebido nas últimas pesquisas, nos últimos 10 anos, que é quando a empresa que eu respondo aqui, que eu sou responsável, nasceu, o que a gente tem visto é que, realmente, o conflito ele não é uma característica dessa geração. Então, a gente vê uma geração que ela é muito mais permeável a tudo que está acontecendo, né? Ela consegue aceitar e a palavra não seria tolerar, mas ela respeita muito tudo que veio da geração e das gerações anteriores, né? E eu achei interessante que tu falaste que o trabalho é o ponto de conflito. Então, numa pesquisa feita em 2011, chamada Sonho Brasileiro, nós investigamos muito essa questão do conflito entre gerações, porque estávamos falando de Brasil e de comportamento com relação ao país e como a geração se via. E a geração se vê como uma geração de diálogo. É uma geração que ela integra, né? E isso está muito explicado pela tecnologia. A gente vive nesse mundo líquido, nessa sociedade líquida, onde as coisas lineares elas já não funcionam como para dar noção das coisas, né? É muito difícil hoje a gente colocar parâmetros lineares para a gente olhar para qualquer coisa. E como eu sou de uma geração que não é a Y, eu tenho um filho da geração Y, de 21 anos, e eu tenho amigos da geração Y, né? As pessoas com quem eu trabalho, elas são da geração Y. E as pessoas que eu estudo também. Então a gente faz ali uma pesquisa diária, cotidiana, nas redes sociais, observando tudo o que está acontecendo. E quando a gente estava falando em política o ano passado, era bastante perceptível, e aí não sei se a Beth vai concordar, que o maior conflito ele estava nas pessoas mais velhas. Essa intolerância. Então, um discurso mais agressivo, mais forte, eu não percebi e na pesquisa que foi feita também sobre esse tema, também não se percebe, porque é uma geração que ela quer integrar pensamentos, ela quer dialogar. Mas a percepção que eu tenho, até por conversar com muitas pessoas, é que a visão que se tem da pessoa mais velha, e não estou falando mais velha, 95 anos, eu tenho 36 e tenho essa visão em parte, óbvio, sempre em parte, né? Não vou generalizar, mas que essa juventude, mais 18, 19 anos, não está sabendo nada de nada. Está muito limitado, não se aprofunda em coisa nenhuma, ou se aprofunda só numa coisa só. Então, fico eu com medo desse argumento sem fundamento. Mas aí a gente vai entrar numa outra discussão, fica para o mais. Vamos voltar um pouquinho. Beth, essa mudança de gerações sempre existiu, quer dizer... Sempre. Mas era nessa rapidez? Não. E qual que é a importância da gente ter isso claro? Sim. Não dá para dizer se era nessa rapidez ou não, porque agora tudo é diferente. Quando você tem uma conexão tão rápida, uma interconexão entre as pessoas, você tem esse mundo virtual que te atropela o tempo todo e você está nele, as informações são mais disponíveis. Então, hoje é mais disponível. Não dá para eu dizer para você se a passagem da geração Baby Boomer para X aconteceu de forma conflituosa ou não, porque a gente não tinha isso tudo que a gente tem em termos de rede social, né? Então, as informações hoje estão mais presentes. E aí a gente pode afirmar várias coisas. A questão só voltando à questão da geração Y, nas grandes pesquisas internacionais, que são as mais confiáveis, são duas, a da Universo Global e a da Pew Research, que já vem há algum tempo, mostram que, e elas têm feito pesquisas regionalizadas, é para dizer, olha, não venham com essa história de generalização, porque não é esse o nosso produto. Então, eles têm resultados da África, do Oriente Médio, da Europa, que eles dividem em dois pedaços, a Europa Central, a Europa Oriental, a América do Sul, a América Latina e a América do Norte, né?
E eles conseguem afirmar que a geração Y é a geração mais tolerante de todos os tempos. Olha que boa notícia. É. A gente vai fazer uma rápida pausa, um intervalinho só e volta já já. Estamos de volta com o Capital Natural, que fala hoje sobre o conflito entre gerações, com a professora Beth Adami, da PUC São Paulo, e com Carla Mayumi, sócia da Box 1824 e cofundadora do coletivo Educação. É importante a gente ter essa divisão clara? É importante para uma empresa, por exemplo, saber, de repente, que esta pessoa é da geração tal, portanto, eu já espero dela algumas atitudes e, portanto, eu posso me preparar desta forma. Sim. Essa é uma utilidade? E pergunto para você se tem outras utilidades para outros serviços? Não, essas características são extremamente importantes. Eu agora estou escrevendo sobre os programas de trainee, porque eu estou incomodada com eles. É verdade. Alguns são extremamente competitivos e exigem coisas que, na verdade, eles não vão exigir dele quando ele entrar lá dentro da organização. E a gente acompanha e sabe disso. Mas, enfim, eles, hoje, um dos testes é o de adequação cultural. E algumas empresas mais competitivas nesses programas têm usado esse teste cultural, de adequação cultural, para saber se o menino que está entrando, ele tem as características da empresa. Sim. Né? Por quê? Porque a outra característica da geração Y, e que virou uma falácia também, um estereótipo, ela não para no emprego. Né? Ela não para no emprego, ela se sente incomodada e vai embora. É verdade. Porque eles procuram um emprego que os faça felizes. E não tendo isso, então as empresas já estão na entrada, já estão fazendo esse diagnóstico cultural para ver se ele vai se dar bem ou não naquela organização. Mas aí é difícil, se você tem um mercado lotado de geração Y, né, Carla? Como é que você faz para escolher? Não, porque nem todos são geração Y. Entendi. Esta é a verdade. É mais da cabeça do que no ano que nasceu. Um banco aqui, mas eu vou dar as características dele. Você tem bancos próprios para a geração Y e tem bancos próprios para a geração que tem como âncora de carreira segurança e estabilidade. Que mostra uma carreira vertical, certinha, bonitinha, 2 anos aqui, 3 anos, depois disso 4 anos. Né? Então ele tem um vislumbre do que ele pode seguir até ser presidente, porque esta é a história naquele banco. Né? O cara entra como office boy e chega a presidente. É uma boa e história. Segue uma carreira. Mas é próprio para quem tem como âncora segurança e estabilidade. Se eu pegar um típico geração Y, né, com a âncora estilo de vida, com a âncora autonomia e independência, ele não vai durar um mês nesse banco. Posso pegar um gancho aqui? Por favor, Carla. Já que a gente falou de trabalho, corporações, programas de trainee, eu acho que vamos pegar a empresa como uma instituição, e aí a gente tem diversas instituições na sociedade, e empresas são uma delas, e o jovem ele tem um problema com as instituições hoje. Então, partidos políticos, sim, grandes corporações. Então, acho que tudo que é uma instituição, né? O que é uma instituição? O que é uma coisa institucionalizada? É alguma coisa que já tem os seus parâmetros, as suas regras, os seus princípios, e que eles são meio fechadinhos. A hierarquia em si? A hierarquia em si. Então, as instituições, elas se caracterizam por ter um grupo de regras e um código de funcionamento. E tudo que funciona desse jeito, o jovem está questionando, na verdade. E, ao mesmo tempo, as outras gerações, as que vieram antes, estão começando a se dar conta de que as próprias instituições, algumas estão falidas, outras precisam se reinventar, outras precisam se ressignificar. Então, isso é muito maluco, isso que está acontecendo hoje, esse clash, onde as próprias instituições sabem que elas já não funcionam muito bem dessa maneira, mas é difícil se reinventarem. Sim.
e essa outra geração que não consegue conversar com as instituições. Então, eu acho que isso explica muitas coisas, explica essa desconexão com o modelo de trabalho hierárquico de alguns, né, de alguns dos jovens, porque eu acho que é isso, a gente também não pode generalizar, né, e falar que todo mundo é assim, todo mundo é assado, mas a questão da instituição, ela está muito presente nessa fase de transição que a gente está vivendo. E o filho sempre questionou o pai, né? Eu acredito eu que isso seja um fato natural, adolescente, seus hormônios, suas dificuldades, ok. Mas, então, portanto, a crise, o conflito entre gerações do filho brigando com o pai, isso não é contabilizado, não é a dificuldade. Isso está fora do círculo familiar, isso está no contato com o trabalho, na forma de consumo. Não sei se vocês concordam, mas podemos fazer a leitura de que esses estudos para tipificar o ser humano, né, encaixado onde ele estiver, funcionam mais exatamente para entender o consumo das pessoas e para o mercado de trabalho? Eu acho que, o interesse é fazer essa visualização? No primeiro momento, todas as pesquisas que apareceram sobre geração Y, eu venho acompanhando isso há muito tempo, foram para ver que tipo de consumidor eu tenho aí, como é que ele está mudando, né? O que ele quer comprar. E aí, num segundo momento, que vieram as pesquisas sobre as empresas sonhos dos jovens para trabalhar e tal. Aí começou, está mudando, né? De repente, aquelas empresas que tinham uma cara de segurança, que eu quero entrar lá e fazer minha carreira para a minha vida toda, começou a mudar e aparece lá em primeiro lugar, já campeã de audiência há muitas pesquisas, uma empresa do setor de tecnologia, né? Esse é o sonho do jovem. Sim. Mais uma vez, se você for em algum estado brasileiro, como Goiás, por exemplo, mais vinculado à agroindústria, você pega dados parciais, você não vai dar essa empresa como o sonho do jovem, né? Sim. Então, a gente está falando de média. Na média, essa empresa é a sonho dos jovens. E aí as outras falam, eu também quero ser sonho do jovem. Mas quando ela se olha, isso que a Carla está dizendo, ela percebe que ela tem que se reinventar. Por quê? Porque ela acha que o dia normal de trabalho é das 8 da manhã às 5 da tarde. E o menino olha e fala, mas por que eu tenho que ficar das 8 às 5? Não posso ficar das 5 às 3 da madrugada? Entendeu mesmo? Porque eu funciono melhor esse horário. Me dá uma missão que eu cumpro, mas não precisa ser nesse horário, né? Então, a média dos jovens da geração pensa dessa forma. Que ele não precisa ficar o tempo todo vinculado numa mesa, sentado ali, que ele pode trabalhar da piscina, do clube, do colégio, da faculdade, de onde ele estiver no parque, que ele consegue trabalhar. Afinal de contas, ele trabalha virtualmente, né? Mas aí a gente fala, e as outras empresas? Então, vamos lá para o ABCD, né? Que nós temos as montadoras, e que não funciona bem assim. Um menino que entrou lá no chão de fábrica, que vai ser um técnico, mecânica, tal. Ou não, ou ele vai mesmo ser um metalúrgico especializado, ele tem que seguir as regras do chão de fábrica. Claro, certo? Sim. Ou do chão de usina, numa usina hidrelétrica, termoelétrica. Setor alimentício, Quer dizer, uma linha de produção não tem muita opção. Não tem muita opção. E é difícil você alterar a empresa nesse sentido. Então fica esse sonho aí meio no ar, mas tudo bem, tem espaço, tem muito espaço sim, para abrigar a geração Y que pensa dessa forma, que não existe um horário fixo que eu precise cumprir, não existe um espaço físico que eu precise estar. Né? Bom, a gente vai continuar essa nossa conversa, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já.
Olá, estamos de volta com Capital Natural, que hoje fala sobre o conflito entre gerações, com a professora Beth Adami, da PUC-SP, e com a Carla Mayumi, sócia da Box 1824 e cofundadora do coletivo Educação. Bom, Carla, queria que você falasse, porque você queria voltar, né, nessa discussão, para que serve, então, esse tipo de pesquisa e essa definição de gerações? Eu sinto falta, inclusive, tu citaste aqui 2 pesquisas, uma delas não é do Brasil, né? Essa aqui. As duas não são do Brasil, então. E eu acho que isso é importante, porque o Brasil se voltou muito para o consumo nos últimos anos, e quando a gente despertou para esse jovem que existe como alguma coisa diferente, isso não faz muito tempo, quando a Box 1824 nasceu, ela nasceu com esse nome, porque ela nasceu para estudar o jovem de 18 a 24, é incrível, mas 10, 12 anos atrás, agências de publicidade, empresas de consumo, elas não segmentavam, não olhavam para o jovem como um segmento, né? Isso é muito recente, isso tem 15 anos. Só que aí a gente voltou a olhar para o jovem olhando para ele como um ser consumista, né? E eu sinto muita falta como pesquisadora no Brasil de a gente ter mais e mais dados sobre o jovem, que é o jovem na relação dele com a sociedade, como ele se relaciona com o país, como ele se relaciona com a religião, enfim, né? Então eu acho que a pesquisa, o entendimento das mudanças comportamentais que se dão a partir dessa evolução das gerações, ela é importante também para a gente entender a sociedade como um todo. E aí eu vou pegar um ponto específico que é importante, só para dar uma noção do que eu estou tentando dizer, que é a gente entender que hoje a gente tem uma parcela muito grande de jovens que são homossexuais e se declaram homossexuais. Isso é importante para o universo das empresas, claro que porque ela tem que saber como é que ela inclui esse jovem, mas isso é importante para muitas outras coisas. Claro. É importante para saber que o jovem vai ser retratado no filme, numa novela. É importante para saber como se lida com esse jovem em todos os ambientes, né? Não só no universo das empresas, ou olhando para ele como um consumidor, ou olhando para ele como um... Saúde, como moda. Quer dizer, cada nicho, cada gosto, cada idade, né? Faz parte de diversos fatores que tem que ser pensados. Consumo cultural, que é extremamente... Consumo cultural, exatamente. Como o jovem consome cultura hoje, né? É importante a gente entender. Pelo celular. Tudo pelo celular. Tudo pelo celular. Agora, você estava falando, Beth, aí eu vou pedir para vocês duas darem suas impressões, mas de pesquisas feitas pelo mundo, né? E estamos interconectados, a internet está aí, hoje, inclusive pelo celular, mais do que pelo computador, nos recentes dados. E então uma pessoa jovem de 18 anos, ou de 27, ou de 33, aqui no Japão, na Finlândia, hoje tem mais proximidade de pensamento pela mesma faixa etária? Sem dúvida. Com certeza. Ele pode não ter acesso, isso a gente sempre fala, que é um cuidado que a gente tem que ter. Ele pode não ter acesso àqueles bens culturais, materiais e imateriais, mas ele sabe que eles existem. Ele tem desejo de ter aquele bem. E quanto a outras questões, eu estou lembrando de uma última pesquisa que a Universum Global fez sobre os medos dos jovens. Vocês desculpem, mas eu sempre estou falando de ambiente profissional porque é minha área de trabalho. No ambiente profissional, quais são os grandes medos? Por exemplo, o terceiro medo dos africanos é de ter algum tipo de discriminação quanto à etnia. Esse medo nem aparece nos jovens brasileiros, nem aparece. É o 6º, 7º dos americanos e da América do Norte em geral. Na Europa Oriental, é o 5º, 6º medo, ou seja, importa, lá a imigração está muito forte, né? Então, é importante que a gente veja essas pesquisas. E mais importante do que isso, acho que com exceção da Companhia de Talentos, eu não tenho visto nenhuma empresa brasileira trabalhando com essas pesquisas e em apoio a essas pesquisas. Essa que eu falei para vocês, a grande pesquisa de 2014, dezembro, da Universum foi feita com a Companhia de Talentos, certo? E eles usaram dados da PUC, eles foram na PUC, eles foram na USP, foram na SPM, no IBMEC, em várias instituições. Agora, só um aspecto do conflito que nós estamos falando, e eu falando do conflito no ambiente de trabalho, eu te disse antes do programa
que o conflito maior não era com os mais velhos. Os mais velhos, que é o pessoal da minha geração, baby boomer, olha para esses jovens hoje como netos. Mas aí danou-se, porque aí eu já como mãe, olha como mãe para uns poucos mais... Aí você fica O geração X não. Não? A geração X não é condescendente com a geração Y. Eles montaram um ambiente de trabalho excelente para eles. A geração X foi a que trouxe muitas mudanças no ambiente organizacional. Trabalho em equipe, uma série de coisas que está sendo usufruída pela geração Y. Mas a geração X não está entendendo, na sua maior parte, a geração Y. Então, pera lá, nós vamos fazer uma pausa. Vou abrir uma lousa aqui para dizer o seguinte, vamos lá. Baby Boomer, a característica principal. É conservadora agora, mas foi revolucionária no passado, a geração sexo, rock and roll, né? Amor, Paz e amor. Paz e amor. E mais ou menos de década a década? Década a década não tem. Geração baby boomer que nasceu pós-guerra, né? Pós-guerra, 48, 60, 49, escala de 60. Até 68, 69. De nascimentos, a de gente nascimento. fala, né? Pois bem. Depois vem a X. X, 1969 até 81, 82. E o que acontece que muda essa liberdade sexual, essa vontade de extravasar, que vem de um momento tão difícil mundial que foi a Segunda Guerra, para um conservadorismo, vamos trabalhar, mão na massa, Sim. regra de crescimento dentro da empresa, tudo muito tranquilo e seguro? Geração X, ela traz essa coisa de conservadorismo, ela começa a privilegiar o casamento, né? A geração Y ainda não tem ideia sobre o que fazer com tudo isso, mas ela vai levando, ela vai Então, tocando. aí geração X, então a gente tem esse período que vai até quase a década de 80. Isso. Certo? Então tem esse conservadorismo, característica forte. Mas ela traz muitas modernizações no ambiente de trabalho, muitas. Eu acho que tem um eixo importante nessa história, que é a forma como o que tem a ver com o individualismo ou a sensação de se viver num coletivo. Então, a geração baby boomer, ela estava muito voltada para o coletivo, por isso que ela foi revolucionária. Aí essa geração que veio depois, nos anos 80 ali, que foi a época quando surgiram as grandes corporações, por isso que ela veio pós-guerra. Surgiram, então as coisas lá ficaram tudo muito grande e muito poderoso, né? E muito capitalista também. Então, isso criou uma geração muito individualista. Sim. E o que a gente está vendo agora é uma volta para uma mentalidade mais coletiva, né? Na nossa pesquisa, a gente falou que a gente está vivendo o novo coletivo, que é o coletivo onde eu não me anulo como indivíduo, porque o indivíduo, esse revolucionário do baby boomer, ele se anulava, né? Ele virava um mártir. Eu entrego a minha vida para uma causa. Sim. E hoje o jovem que tem sim uma mentalidade mais coletiva e que quer mudar o mundo, e o jovem está falando muito hoje sobre isso, eu quero ter um sentido no mundo como pessoa, por isso que eu quero ter um trabalho, fazer diferença. Eu quero fazer diferença no mundo, mas ao mesmo tempo ele valoriza muito a sua individualidade. Então, Exatamente. a mentalidade que tem o indivíduo presente, mas também olhando para o coletivo. Direito de ser eu, mas trabalhando em coletivo. Exatamente. E essa questão da individualidade que a Carla está falando, da geração X, ela é muito importante, mas ela tem que ser contextualizada. A geração X ela pega uma derrocada na economia mundial, né? Ela é pós 2 grandes choques de petróleo, 72 e 79. As empresas começam a enxugar, as empresas começam a demitir pessoas. A minha geração ainda tinha um sentido de lealdade com as empresas, com as organizações em geral. Ela tinha um contrato psicológico de trabalho. Né? A empresa me dá segurança, me dá emprego, me dá salário bom, me dá espaço na carreira e eu, em troca, sou leal a ela. Mas aí eu comecei a perder emprego. Eu, pai e mãe da geração X. Sim. A geração X falou, opa, não é bem assim. As empresas não são tão leais assim. Elas mandaram meu pai, minha mãe embora, meu avô, minha avó, minha tia, meu tio. Estou sozinho, eu que me vire. Então, eu vou ter um relacionamento profissional com essas empresas, certo? Eu vou trocar minha força de trabalho por um salário, que
que é o que sempre deveria ter acontecido, né? E o Y? Porque a gente fala muito do Y, Não, né? então, o Y... Parece que é o grande negócio, grande importância. Não sei se é porque é a grande massa hoje de profissionais no mercado. Não é a grande massa. Quer dizer, eles estão agora entrando em grande massa. Mas a importância deles é porque eles, sim, na sua generalidade, eles privilegiam o equilíbrio entre vida e trabalho. Eles querem um espaço de trabalho em que eles sejam felizes. O Capital Natural desta semana fica por aqui, mas na semana que vem nós vamos continuar falando sobre os conflitos de gerações. Agradeço por hora a presença das nossas convidadas Beth Adami, bacharel em Filosofia pela USP e em Administração pela FGV e doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, e a Carla Mayumi, sócia da Box 1824, empresa especializada em estudos de tendências e cofundadora do coletivo Educação. E eu convido você a continuar conectado conosco. Acesse a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado e até o próximo programa.